Atos 5:12. Deixa aí aberto. Atos 5:12. A igreja está lidando com Atos inteiro. Se você está nos visitando hoje, nós estamos na nossa série em Atos. Passada nós vimos Ananias e Safira morrendo porque estavam querendo os resultados de uma vida com Deus e não a vida com Deus de fato. O texto anterior li como a igreja era cuidada por Deus. Hoje a gente vai olhar para fora. Na semana que vem voltaremos a olhar para dentro. Lucas vai trabalhando dessa maneira a história. Fala de como a igreja funcionava internamente, depois o que estava acontecendo pelo lado de fora. Hoje nós vamos lidar com a igreja olhando por fora. E antes que a gente leia, tem algumas coisas que eu queria colocar antes, tá? Vai aparecer aí um lugar que chama Pórtico de Salomão. É importante que a gente saiba o que a gente entenda. O Pórtico de Salomão é um conjunto de colunas que ficava dentro do pátio do templo, era coberto, e ali as pessoas ensinavam, debatiam, as pessoas se encontravam ali, dentro do templo. Essa história vai começar aqui dentro. Vai se passar dentro dos pátios do templo. E uma boa parte dessa história tem a ver com o Sinédrio. E o Sinédrio é basicamente o Supremo Tribunal Judaico. E aqui eu não estou fazendo nenhum movimento. É de fato onde as decisões eram tomadas. Era a última instância de recurso. E o Sinédrio era composto por 71 homens, 71 membros. E eles eram divididos em dois grupos, os saduceus e os fariseus. Os saduceus eram a elite aristocrática sacerdotal. É do grupo dos saduceus que tem o Caifás, que é sumo sacerdote. Eles não criam na ressurreição dos mortos. E eles eram colaboradores de Roma. E o outro, eles eram leigos, assim, eles não vinham de um grupo sacerdotal, mas vinham de especialistas da lei. E eles criam na ressurreição. E o que está acontecendo aqui? A igreja está crescendo. Os sacerdotes, o judaísmo em geral, tem perdido autoridade diante de um crescimento meteórico da igreja. Temos poucos meses de evangelho aqui, de pregação, e já temos um grupo que é considerado aqui como multidão. A nossa última conta foi 5.000. Então esses homens perdem força, prestígio, perdem o carinho do povo. E os apóstolos então vão para o Pórtico de Salomão, para dentro do templo, pregar o quê? Pregar a ressurreição de Jesus. Os apóstolos, sobre a ressurreição de Jesus. Uma coisa que os saduceus não criam. Então, era um movimento político, mas também teológico aqui. Tinha um conflito político, mas também teológico. E é esse caminho que a gente vai seguir do 12 ao 16. Mas você mantenha a sua Bíblia aberta aí. O texto diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no Pórtico de Salomão. Mas ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos, e para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também gente de cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Senhor, nós te louvamos.
Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já sentiram medo? Pergunta boba, né? Quem nunca sentiu medo? Precisa ser muito irresponsável para não sentir medo. Tem medos que são maiores. Existem alguns medos que nos paralisam, não é? Talvez você tenha o medo da rejeição. Eu estava conversando um pouquinho antes de começar, não foi de propósito, mas eu estava dizendo como eu tinha medo de conversar com as pessoas. Tinha medo até de pedir para ir no banheiro quando eu era criança, quando eu era pequeno. Era um medo que me paralisava. Talvez você tenha outros. Talvez você não consiga imaginar ficar desempregado, por exemplo. Talvez você tenha pânico, por exemplo, que vir aqui falar em público. De jeito nenhum. Todos nós temos medos, mas alguns nos paralisam. Esses homens aqui estão lidando com questões muito sérias e eles tinham motivos para. Um pouquinho antes, no capítulo 4, nós vemos Pedro e João serem presos e ameaçados por pregarem o evangelho. Eles foram ameaçados e disseram assim, ó, não preguem mais. Eles poderiam ter medo. A reação deles, o que eles fazem? Eles não recuam, eles continuam, porque eles estão vendo algo acontecer. Eles estão percebendo um poder que é completamente imparável. E é disso que a gente vai falar. Que a ação de nos tira o medo. Essa história, como eu disse, começa no pórtico de Salomão, dentro do pátio. Vocês conseguem imaginar como era o templo de Jerusalém? Imaginem um lugar enorme, toda a fachada de mármore ou ouro. Vocês imaginam tudo revestido por mármore e o que não era mármore era ouro. O sol batia e, segundo um historiador da época, quem via de longe o templo imaginava que era um pico nevado de uma montanha, de tanto brilho que reluzia daquele lugar. Tudo era maravilhoso. Tinham grandes pórticos de bronze. O bronze era até mais caro do que o ouro naquele tempo. A tapeçaria, fora tudo, aquele lugar era maravilhoso. E o pórtico de Salomão, então, ele é duas fileiras de colunas que tem uma cobertura em cima. Essas colunas mediam 25 côvados. Realizado com côvados, 12 metros de altura, aproximadamente 25 côvados. Era uma coisa gigante, enorme. Eu não sei quantos metros daqui. Uns 8? Pelo menos, né? 7, 8? Mais? 10? 11, 12. Isso aí, ó. Uma coluna desse coberta. E ali se juntavam as pessoas para o debate, para a discussão, para a conversa. Ali era um lugar importante, cheio de gente importante. Mas tem algo aqui que chama mais atenção do que a pompa do templo, mais atenção do que a estrutura. É algo que está acontecendo ali. E que não está sendo feito por sacerdotes, com suas roupas elaboradas, cheio dos seus fitilhos e coisas assim. Eles não eram feitos por gente dos fariseus. O que estava acontecendo ali era algo que era proporcionado através da mão dos apóstolos. Gente comum, pescadores, gente da vida comum. E de novo, a gente viu que eles acabaram de ser ameaçados. Para onde eles vão? Eles vão para o templo. Eles não se escondem. Eles estão no lugar público, talvez o lugar mais público da cidade. E ao redor dos apóstolos, muitas maravilhas.
Aquelas mãos que antes consertavam redes ou colhiam impostos, agora são estendidas e pessoas mancas andam, cegos veem, surdos ouvem, muitos endemoniados são libertos. Tudo isso acontecendo debaixo do nariz dos grandes líderes religiosos. Mas tem a multidão. O que acontece com a multidão? Todos gostam, todos admiram com os apóstolos. Mas acontece uma coisa bem interessante aqui. Eles os admiram, mas não se juntam. Eles olham para aquelas pessoas e falam, são pessoas legais, mas a gente não chega próximo. Eles provavelmente ouviram a Safira e como Deus era levado a sério naquele lugar, né? Muito a sério. Então as pessoas, mesmo maravilhadas, se mantinham a certa distância. De fato, ali não era um lugar de brincadeira. Mas a atração daquele povo era irresistível. E o povo vinha de todos os lados. De repente se junta uma multidão, homens, mulheres, famílias, todas declarando a sua fé em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Todos esses se juntam a essa nova comunidade que continuava crescendo e continuava operando milagres. A presença de Deus era inegável naquele lugar. E essa notícia não fica só em Jerusalém. Pessoas de outras cidades também se achegam, eles também vêm. A cena, meus irmãos, as pessoas saindo das suas casas, colocando enfermos na calçada, nas calçadas que sabia-se que Pedro passaria, para que se eu não conseguisse falar com ele, para que se ele não pudesse me atender e orar por mim, pelo menos que a sombra sobre os enfermos. Era o que eles acreditavam, era o que estava acontecendo naquele lugar. As pessoas, no seu desespero, se apegavam até às sombras dos apóstolos. As sombras. Essa imagem preta que está no chão. A sombra curava. Nada aqui é humano. Tudo aqui é de Deus. Isso vai gerando dificuldades para os apóstolos. A Bíblia fala de uma coisa aqui que é interessantíssima. A Bíblia fala que todos eram curados. Todos que se chegavam aos apóstolos eram curados. Não alguns, não a maioria, todos. Todos. E era nessa atmosfera, nesse ambiente, que a igreja crescia. Pessoas sendo curadas, endemoniados sendo libertos. A ação de Deus inequívoca trabalhando no meio daquele povo. E usando gente simples, usando gente comum. Esse poder nunca veio dos apóstolos. Isso não era deles. Não é que eles tinham capacidade de curar alguém. Eles não tinham. Isso vinha diretamente de Deus. A gente precisa se lembrar disso, meus irmãos. Ninguém tem a capacidade alguma de curar alguém de maneira milagrosa. Não existe isso. Talvez você já tenha ouvido de pessoas que têm um dom X ou Y. Saibam, irmãos, dons vêm de Deus, são presentes de Deus. Na história, quem opera é sempre o Senhor. A gente não deve aceitar pessoas que trazem para si esse poder, trazem para si essa autoridade. Vem orar aqui que eu vou libertá-los. Não, quem faz isso é o Senhor. Esses apóstolos aqui estão cumprindo a vontade do Senhor. Só isso. E Deus tem agido. Tem agido através de gente simples, pessoas normais. E isso serve para quê? Qual é o objetivo da cura? Qual o objetivo do
Para que essas coisas acontecem, meus irmãos? Deus opera sinais, milagres e maravilhas para que o evangelho seja ouvido. Tudo isso acontecia para que eles pudessem, sem que ninguém duvidasse que era da parte de Deus mesmo. Tinha um povo tentando apagar o evangelho, pessoas indo contra, pessoas lutando contra aqueles apóstolos, mas ninguém negava que a ação era de Deus. O sinal só servia para que as pessoas pudessem ouvir do evangelho e crer que aqueles apóstolos estavam fazendo, o que eles estavam dizendo era de fato do Senhor, da parte do Senhor. Nós vemos muitos milagres acontecendo em Atos. Muitos. Mas todos eles são para isso. Para que as pessoas creiam em Jesus. E conforme Deus ia operando, as pessoas iam ouvindo, ia acontecendo algo que o texto vai repetir várias vezes durante e ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Esse é o objetivo. É buscar o perdido. É trazer aquele que está afastado. É salvar aquele que não tem esperança. Esse é o objetivo do milagre. Deus não opera milagre por nada. Os sinais, meus irmãos, não são para os crédulos. Você não precisa, eu acho, você não precisa de um milagre para acreditar que Deus existe. Precisa? Você precisa? Se Deus não fizer um milagre agora, eu não acredito. Ele existe. Isso é sinal para incrédulos. Se você não crê, pode ser que isso seja verdade, pode ser que Deus te atenda. Mas Deus não precisa fazer um milagre para que a maioria de nós aqui, pelo menos, creia. E por que a gente não vê sinais hoje em dia, meus irmãos? Nós não experimentamos isso. Talvez é porque a gente conviva só com crentes e deixe de pregar o evangelho para os incrédulos. De novo, Deus continua operando? Opera, meus irmãos. Se você pedir a oração, a gente vai orar crendo que Deus opera. Crendo que Deus opera. Mas a gente não deixa de crer no Senhor se Ele não operar um milagre. Nos campos onde as pessoas estão se perdendo, ali os sinais são necessários. Nós precisamos aqueles que estão perdidos. E talvez nesse momento você possa ter experiências do poder de Deus que provavelmente não acontecerão aqui. Nós precisamos ir buscar os perdidos. E indo, Deus faz operações de milagres. O texto diz isso, né? Que os sinais seguiriam aqueles que criam. Se a gente não vê, meus irmãos, é porque a gente está longe da ação, do trabalho de Deus, da evangelização. Acreditamos no milagre também no nosso meio, claro. Por exemplo, a maioria daqui lembra do incidente com o Leandro Gabriel. Ele levou um tiro, ele levou 2, um pegou o intestino, passou pela coluna e de algum modo que os médicos não conseguiram compreender, a bala desviou. A bala ia pegar a coluna dele, desviou e foi por trás. A bala ficou alojada atrás da coluna do Leandro, entrando pela frente. Como nós temos? Nós não temos ideia de como isso aconteceu. De fato, foi um milagre, mas é um milagre para testemunho de que Deus continua operando milagres, Deus continua fazendo. Por que nós não temos uma igreja cheia de sinais? Talvez porque a gente não pregue tanto, não incrédulos no nosso meio. De certo modo, é até bom, mas se nós queremos ver a operação de Deus, o poder de Deus, nós precisamos sair daqui e pregar o evangelho, acreditando que Deus continua operando os mesmos sinais.
Com esses sinais, a igreja crescia. Isso gerava um sentimento nos saduceus em especial. E aí você deixou aberto aí, vamos continuar lendo a partir do 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levantando-se disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio, o conselho dos anciãos do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os... Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Nós estávamos no pórtico, esses homens estavam pregando, havia uma alegria entre o povo, mas nem todo mundo estava alegre. Nem todas as pessoas encontravam alegria na operação e nos milagres do Senhor. Um grupo tinha outro sentimento, um sentimento que a Bíblia diz claramente qual é: inveja. Esses homens sentiram inveja. É claro que eles discordavam da teologia, mas a briga não era teológica, a briga era de um sentimento. Ao medo que queimava no coração deles. E por quê? Porque Deus estava derramando o seu favor sobre o seu povo. Deus estava operando naquele meio, só que não era através dos saduceus, dos fariseus, não era através de gente importante. E isso gerava esse sentimento amargo que todos nós aqui conhecemos. A popularidade daqueles homens simples ofuscavam a autoridade das pessoas importantes. E aí eles fizeram o que todo líder inseguro faz: usa a força. Os guardas descem no meio da multidão, prendem os apóstolos, amarram, e o povo em choque vê aqueles homens sendo levados à prisão pública. A porta se fecha e parece que a história termina. Mas não termina. Vocês imaginam aquele momento, ser preso injustamente? E não imaginem prisões como as de hoje, não. Eram buracos onde as pessoas eram amarradas.
frio, falta de higiene. Não, não tinha. Deixa pra lá. Imagina você estar num ambiente horrível como esse, cheirando mal, frio e ainda preso sem nenhum motivo claro. E outra, quem te prendeu é o Supremo Tribunal. Apela para quem? Quem pode te salvar num momento como esse? Parecia o fim. A ameaça venceu, que o mal venceu. Mas algo acontece à noite. À noite. De repente, um anjo surge na cela e ele, sem fazer barulho, abre a porta das prisões, solta aqueles homens e eles saem dali. Uma ação sobrenatural, mais uma ação sobrenatural, claramente sendo operada aqui. E aqui talvez a vontade, a nossa seria, beleza, vou embora, vou pregar onde não vão me perseguir. Mas o anjo dá uma ordem. A ordem não foi fujam. A ordem foi voltem ao templo. Continuem anunciando as. A ordem foi voltem para o lugar onde vocês foram presos e continuem fazendo aquilo que vocês estavam fazendo. Meus irmãos, isso é irônico, não é? Eles foram presos, depois soltos para continuar pregando. E eles não abandonam a ideia. No dia seguinte, o sol amanhece, o dia nasce e esses homens vão para o mesmo lugar, para o Pórtico de Salomão, para continuar pregando. Nessa mesma hora, o Sinédrio se reúne. Imagina, acordamos cedo, Sinédrio, homens importantes, se sentam no salão, se posicionam, ajeitam as suas vestes, com uma voz forte, diz, guarda, tragam os prisioneiros, com aquela sensação de autoridade. É algo urgente. E os guardas vão. Quando voltam, voltam em pânico. Como é que você dá uma notícia dessa? Importante. Ele volta e fala, Senhor, então, a prisão, ela estava lá. Os guardas estavam lá, estava tudo trancado, as portas fechadas, só que quando a gente abriu não tinha. Imagina o desespero do guarda informando uma coisa dessa. Imagina o coração, imagina a cabeça daqueles homens. Como eles não fugiram e não estão lá? O que pode ter acontecido? Aí entra uma pessoa no sinédrio, correndo, esbaforida. Falou, Senhor, aqueles homens que vocês prenderam ontem estão lá fora pregando. O que eles vão fazer? A ordem foi de novo. Vai, vamos aqui. Agora os guardas voltam para prender aqueles homens mais uma vez. Mas o texto diz que agora é sem violência. É sem violência. Não, não vamos fazer nada. Não porque eles acharam que os apóstolos eram importantes ou porque gostavam dos apóstolos. Não. Claro, porque temiam o povo. E aqueles homens então entram novamente no Sinédrio para falar com os 71 homens mais importantes de Jerusalém. A tensão, a angústia. O sumo sacerdote se levanta e faz uma pergunta. Nós proibimos vocês de falar desse nome. E o que vocês fizeram? Vocês encheram Jerusalém com essa doutrina de vocês.
Além de tudo, vocês querem colocar a culpa da morte dele em nós. Essa foi a fala do sacerdote, da lei. O que você responderia diante disso? A resposta de Pedro ecoa até hoje. Mais obedecer a Deus do que aos homens. E ele continua. O Deus dos nossos pais, a quem o Deus de vocês servem, ressuscitou a Jesus, aquele a quem os senhores e penduraram na cruz ou no madeiro, como o texto diz. Eles confirmam de fato o que eles estavam falando. Eles não retrocedem. Eles não retrocedem. E tem um motivo. Eles falam assim, nós somos testemunhas. Não estamos sozinhos. O Espírito Santo também testemunha disso. Meus irmãos, o confronto aqui foi gigante. Eu imagino como deve ter sido a cara do sumo sacerdote ouvindo uma afronta como essa. Eles não estavam com medo. Eles não estavam com dificuldades. Eles, de fato, confrontaram. Nós também somos chamados a pregar. E eu tenho certeza que você já foi confrontado com alguém dizendo que você não deveria pregar. Não faça isso. Não pregue. Não fale disso aqui. Religião não é assunto a ser discutido ou tratado. Não é mesmo? É sim. É sim. Ah, mas pode consequências? Sim, haverá. Haverá consequências. De fato haverá. Mas nós não somos testemunhas sozinhos. Nós não testemunhamos apenas nós daquilo que nós conhecemos e vimos. Nós somos, nós fazemos parte da ação de o Espírito Santo testemunha também. A nossa parte é falar, meus irmãos. Nós somos chamados a falar. E quando a gente faz isso, nós não precisamos ter medo. O Espírito Santo está com a gente. Claro que não. Claro que não é. Ah, mas e se coisas ruins acontecerem? Esses homens acabaram de ser presos, foram soltos e, de um jeito irônico, um anjo fala para que eles voltem a pregar no mesmo lugar. É isso. É continuar pregando no mesmo lugar, falando para as mesmas pessoas. É isso que Deus espera de nós, que a gente continue anunciando, mesmo que as coisas pareçam ruins, porque você não está sozinho nessa hora. Você não está abandonado. O Espírito está com você e continua operando também milagres, prodígios e maravilhas. Acredite, a gente deve continuar pregando, porque é olhando para isso que a gente perde o medo. O texto Atos 5:33, né? Vamos continuar. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um... Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a esses homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, a qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. Os que obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão
e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessaram de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. O que acontece aqui, meus irmãos? Agora, depois desse confronto, as palavras de Pedro ecoavam ainda no Sinédrio. Os sacerdotes poderiam ter duas respostas diante do confronto. Eles poderiam se arrepender do que tinham feito. De fato, vocês estão falando a verdade. Não dá para negar que Deus está operando através de vocês. Vão me arrepender e seguir o caminho correto a partir de agora. Essa seria uma probabilidade. Qual que é outra possibilidade? É a fúria. Vamos matá-los. O que aconteceu? O segundo caso é óbvio. Esses homens ficaram furiosos e queriam matá-los. Aqui, o furioso, ficar furioso, ele é uma palavra que aparece apenas 2 ou 3 vezes no Novo Testamento, no grego, tá? E a ideia de serrar ao meio. Eles se sentiram rasgados de raiva. É uma palavra incomum e foi uma raiva que não é aquela raiva que você sente quando você chega em casa e a louça não está lavada para as mulheres. Ou que o cachorro fez xixi no pneu. Não é isso, não é essa raiva. É uma raiva que a pessoa se sentiu aberto, tão vermelhos, dentes rangendo, gente segurando, calma, calma, não pega ele agora, calma. O orgulho deles foram feridos. E o que eles querem fazer? Vamos matar esses homens. O Sinédrio não é bonzinho, ele quer a destruição. E aí uma mão se levanta. Gamaliel. Gamaliel era alguém sábio que todo mundo ouvia. Vocês conhecem essas pessoas. No momento da briga, levanta. Posso falar um negócio? E aí ele fala e resolve a situação. Talvez você conheça alguém assim. Gamaliel era esse homem, muito respeitado. Ele não gostava dos cristãos. Ele não queria ser cristão naquele momento. Ele viria a ser ele era, ele já era o discipulador de quem seria o apóstolo Paulo, mas ele dá uma resposta que é um, um ditado farisaico. Falou, ó, não dá para ir. Se for de Deus, vai dar certo. Se não for, vai dar errado. Isso era um ditado. E ele fala isso para aqueles homens. Falou, ó, vocês se lembram de um homem que chamava Teudas? Ele juntou 400 pessoas. Quando ele morreu, os discípulos se dispersaram. E lembra também de Judas, o Galileu? Então, ele arrastou uma multidão. E quando ele morreu, também acabou. Aquele movimento virou fumaça. Não tem mais nada. Esse homem, então, com sabedoria, diz: homens em paz, não façam nada contra eles. Porque se vocês fizerem, vocês vão fracassar. Vai dar errado. Porque é Deus que está na frente. Mas se não for, isso vai terminar sozinho. Ele, então, apazigua aquela sala. As pessoas diminuem a sua raiva. Mas ainda assim, não totalmente. A morte não aconteceria naquele momento, mas eles foram então açoitados. Vocês lembram
Vocês sabem como é isso? Quando você pensa açoitado, talvez você imagine que eles pegaram uma varinha e deram 2 varadas na poupança deles, né? 2 varinhas, igual a gente faz com criança. Não é isso. Ele foi açoitado no açoite. Eles tiveram as costas nuas, chicotes eram usados para desferir golpes contra aqueles homens. Eles tiveram as costas destruídas, rasgadas. Não é algo bonito. Se você assistiu Paixão de Cristo, você deve se lembrar de como é essa cena. Se você não assistiu, procura no YouTube e deve ter. Vejam como que era o açoite. Aqueles homens foram açoitados, mortos, mas açoitados. E ainda mais uma vez ameaçados. Não voltem a falar desse nome. Então eles saem dali com as costas ardendo, os corpos machucados. E apanharam de maneira sem ter feito nada de errado. Como você se sentiria se você estivesse numa situação como essa? Qual seria o seu sentimento? Raiva, ódio, vingança. Esses caras não sabem com que me encheram. Morei em Osasco muito tempo, vamos ver. Eles não eram de Osasco, eu quero, né? Então, talvez fosse esse nosso sentimento. Como eles saem dali? Alegres, regozijando. Meus irmãos, isso é uma coisa que não dá para explicar. Não dá para explicar como você fica alegre diante disso. Como você pode ser feliz por ter sido espancado por pregar o evangelho. A explicação é uma só. Ficaram felizes por ter sido dignos de sofrer a mesma humilhação que o seu mestre. Aquelas cicatrizes, na verdade, são marcas, são medalhas de honra por estarem sendo fiéis ao. Eles não saem dali agora e vão para casa. Eles voltam sem licença médica, sem tempo para descansar. Eles voltam para continuar pregando no templo, no baixo do nariz daqueles que acabaram de os açoitar, e de casa em casa, que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, pode ser que a gente seja perseguido de fato. Talvez ainda nós não sejamos presos ou açoitados. Pode ser que ainda demore um tempo para que a gente seja de fato perseguido como esses homens foram. Mas essa ainda é uma possibilidade. Pode acontecer de um momento nós apanharmos, sermos presos ou mortos por pregar o evangelho. E isso vai fazer com que a igreja compreenda de fato essa realidade. Hoje nós não gostamos nem de ser confrontados. De mim, eu já fico chateado e magoado. Vejam, esses homens apanharam, sofreram, foram presos injustamente. E eles continuam pregando. É uma honra, meus irmãos, sofrer pelo Evangelho. É uma poder passar por dores. E eu concluo com isso. O próprio Jesus disse isso em Mateus 5. Diz assim: bem-aventurados são vocês, causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meus irmãos, não tenham medo,
não tenham medo da luta. Saibam que isso aconteceu antes. E se isso acontecer conosco, isso é, de fato, motivo de alegria, é motivo de exultação, porque nós também estamos de ser contados com o grupo seleto daqueles que sofreram pela pregação do Evangelho. Que Deus nos ajude a permanecer fiéis diante de situações como essa, mas que a gente saiba que é o poder de Deus, e é o testemunho do Espírito Santo em você e através de você que faz com que tudo isso seja possível. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, porque o Senhor, através da tua palavra, nos impulsiona, Senhor, a falar do teu amor, a, a não ter medo, Senhor, da perseguição e da luta. O Senhor nos capacita. O Senhor, é através do Senhor apenas que nós temos coragem, Senhor, a arriscar a nossa própria vida por amor do teu nome e por amor do teu evangelho. Que o Senhor nos capacite, o Senhor nos ajude e faça em nós a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.